quando a gente começou o estudo, em 2020, a gente tinha 70 milhões de perfis, né, de pessoas que seguiam influenciadores de investimentos. 70. Hoje, a gente tem 263 milhões. Então, assim, o crescimento de interesse por temas de investimentos é exponencial, o que é maravilhoso, né? A gente nunca viu um crescimento de interesse tão grande pelos nossos temas. Era 70 milhões quando? Em 2020. Uau! Nós estamos agora com 263. Ah, Amanda, o Brasil não tem tudo isso de população. Como é que você me vem com um número desse? É porque eu tenho uma conta no YouTube, eu tenho uma conta no Instagram, tenho uma conta no X, então eu conto 3 vezes. Ah, então esse número é fake. Não, não é fake, é um número real, né? Dentro das métricas de marketing digital, a gente olha para isso e ele mostra algo muito relevante, que é o número de pessoas interessadas nisso está crescendo muito. E aí, quando você cruza isso com o engajamento, que isso não para de crescer, é a prova de que as pessoas estão consumindo, sim, mais conteúdo sobre investimentos. Fundos de investimentos. É um produto financeiro muito conhecido, mas com menos investidores do que você imagina. Só para você ter uma ideia, são 59 milhões de brasileiros e brasileiras que investem em produtos financeiros, dos quais 5% apenas estão em fundos. Esses são dados da 8ª edição do Raio-X do Investidor Pessoa Física, produzido pela Ambima. Mas isso vem mudando. As pesquisas do Google Trends vêm dizendo que a busca pelo termo fundos já superou ano passado em 30% a pesquisa por poupança, mas com dúvidas básicas, como por exemplo, o que são fundos, para que servem, como investir, é seguro ou não investir. Então, para valorizar esse momento, a Ambima está fazendo a maior campanha publicitária da sua história, chamada No Fundo Você Pode, que tem diversos objetivos, sendo um deles democratizar a questão dos fundos, tanto via os influenciadores financeiros, como aqueles não financeiros, que têm um alcance mais massificado. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos falar também sobre o efeito YouTube, que é o campeão disparado aí do engajamento, e o curioso aumento do consumo de conteúdo do YouTube nas Smart TVs. Para falar sobre isso e muito mais, grande prazer de trazer a Amanda Brum, que é superintendente de comunicação e marketing da Ambima, que está pilotando essa campanha. Nós vamos falar, entre outras coisas, sobre os destaques da 8ª edição do Finfluence, que é o outro estudo produzido pela Ambima sobre o alcance dos influenciadores financeiros, os desafios dessa indústria de fundos, a proposta dessa campanha e uma visão de futuro sobre fundos de investimentos. Amanda, muito obrigado que você está aqui hoje. Eu que agradeço o convite, eu falo que é sempre um prazer muito grande e uma satisfação quando a gente vem num podcast que a gente acompanha, né? Então é bacana essa oportunidade, eu tô bem feliz de estar aqui contigo. Olha, muito obrigado. Só tô com medo de tanta coisa aí que a gente vai conversar. Não, o roteiro já está encaminhado. Amanda, esse estudo, né, eu vi lá, ele tem algumas métricas que vocês trazem. Por exemplo, engajamento, post. Por que a gente não começa falando sobre esse estudo? Qual foi o objetivo dele, essa 8ª edição do Finfluence? E como é que essas métricas são avaliadas? Perfeito. A gente começou a olhar para as redes sociais em 2020, então é um estudo que já tem aí 5 anos de história. E por que a gente começou a olhar? Porque naquele momento começou a chamar muita atenção os influenciadores que estavam falando de investimentos. Como a Ambima é a associação que representa o mercado de capitais, os nossos associados começaram a fazer, quem são essas pessoas? Por que elas estão falando dos nossos produtos? Elas estão gerando barulho, as pessoas estão ouvindo e a gente não está falando. A gente precisa fazer alguma coisa. E na Ambima, antes da gente fazer alguma coisa, a gente vai entender o que está acontecendo para aí sim ver quais são as oportunidades, né, de ação, de iniciativas que a gente pode tomar a respeito de determinado movimento de mercado. Sim. Então a gente começou em 2020 a monitorar tudo que é falado sobre investimentos e finanças pessoais nas redes sociais. E a gente começou, olha só, 2020, com robôs e inteligência artificial. Na época, ninguém nem sabia o que era inteligência artificial, ninguém nem falava disso, e a gente desenvolveu junto com o IBPAD, né, que é um parceiro nosso de dados, né, de data analysis e também de data intelligence. A gente desenvolveu essa ferramenta e hoje a gente tem um dashboard que a gente monitora 24/7
tudo que é dito nas redes sociais sobre finanças e investimentos. E aí a gente descobriu que a brincadeira é séria. Tem muita gente falando sobre isso nas redes sociais. E mais do que ter gente falando, porque você pode falar o que você quiser, mas tem gente ouvindo? Sim. Tem mais gente ainda ouvindo. E esse é um movimento crescente. Desde que a gente começou a olhar, os números só crescem. Então, a primeira grande mensagem que eu tenho aqui para dividir contigo é: os influenciadores que falam de investimentos vieram para ficar. Eles já se estabeleceram no mercado e eles já têm o seu lugar e a sua importância, que não é pequena, dentro da cadeia de distribuição de produtos de investimentos. Certo. Por quê? Porque eles falam de um jeito simples, do jeito direto, do jeito descomplicado, direto com o público de interesse, direto com o investidor ou com o potencial investidor. Muito legal. E essa plataforma que você falou de análise de dados, ela monitora o quê? Os hashtags, os termos? Ela vê pelo o conteúdo todo do post? Como é que vocês veem? Esse conteúdo que está engajando mais, ele tem um teor mais educativo? Ou, por exemplo, tem aquele outro que às vezes pode ser meio fazendo promessas? Como é que vocês diferenciam isso? Cada rede social funciona de um jeito, então cada rede social a gente também monitora de um jeito. Tem as hashtags, sim, tem a leitura de textos que são produzidos, agora a gente está lendo a descrição completa dos vídeos do YouTube, então tem uma série de formas que a gente usa, dependendo da rede social, para poder captar esta informação. O que é relevante aqui, só deixar bem claro, que você perguntou, na sua pergunta você até mencionou, né, o conteúdo. A gente faz uma análise quantitativa. A gente só está fazendo, a partir dessa edição, que é a 8ª, análise qualitativa dos influenciadores que acabam se destacando entre os mais influentes, que aparecem nos nossos rankings. Então, eu costumo dizer que o Finfluence, ele é como, a Ambima com o Finfluence é como o IBGE com a divulgação da inflação. A gente apura quem é influente, mas não vê o porquê que essa pessoa é influente. Ou seja, se a pessoa está falando um monte de bobagem e induzindo a pessoa ao erro, não é no Finfluence que eu estou olhando isso. Como o IBGE divulga a inflação, mas ele não tem culpa se a inflação está subindo ou descendo. O passo que nós demos neste ano, no Finfluence 8, é pegar aqueles que são mais influentes e fazer uma análise mais qualitativa do conteúdo, porque se a pessoa não cumpre as melhores práticas, se a pessoa fala coisas que são impertinentes, ou a pessoa não tem capacitação técnica para falar daquilo, a gente está excluindo essas pessoas do ranking. Entendi. Faz sentido, porque... Agora sim, a gente continua monitorando. Por quê? Porque não tem como negar que aquela pessoa é influente. Quando a gente olha nas métricas que definem o que é uma pessoa influente ou não, um perfil influente ou não, a pessoa está se destacando, ainda que seja para o mal. Então a gente olha e aí vira e mexe me pergunta, mas o que faz com as pessoas, né, com os picaretas? Sim. Né? Tem picareta os gurus, né? Tem picareta que é caso de Ministério Público, porque o tamanho da fraude, ou o tamanho da irresponsabilidade que a pessoa trabalha, é caso de Ministério Público, é caso de polícia. Tem as denúncias para as redes sociais, tem as denúncias para a CVM. Então, tem uma série de canais que são usados para essas pessoas irem sendo punidas e tiradas desse mercado em última análise. No limite é isso, o Ministério Público pode simplesmente apagar aquele canal. Exatamente. Eu acho que esses casos mais extremos são aqueles onde a pessoa promete um retorno, né? Eu acho que no limite é isso, invista 10, ganhe 50. E... como, né? O que eu costumo dizer é a frase da vovó, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, gente, não tem segredo, né? O mercado de investimentos é um mercado sólido, é um mercado duradouro, é um mercado ultra regulado, né? Um dos mercados mais regulados que tem é o financeiro. Só que ninguém ganha uma fortuna do dia para a noite, né? Então, se vier uma oferta de ganhos maravilhosos, duvide, porque alguma coisa errada está ali por trás. Perfeito. E você estava falando há pouco sobre esses influenciadores que mais engajam, né?
Eu vi aqui, minha letra é tão pequena, aumentou 21% o nível de engajamento, uma média de 3 mil engajamentos por post. Isso é coisa pra caramba. O que vocês chamam de engajamento? O que é like, é compartilhamento, o que é isso? É tudo isso e mais o que hoje conta mais fortemente. Você salvar um vídeo, você salvar um post. Então, assim, essa nova prática, né, que de talvez 1 ano e meio para cá, que as redes sociais começaram a disponibilizar essa feature, né, essa possibilidade, mostra um grande comprometimento da pessoa com aquele conteúdo. Você só salva o que você vai voltar a olhar depois, o que você vai consultar depois, Claro. né? Assim como o compartilhamento. Quando você manda para alguém, isso tem um peso muito grande. Você está dando a sua voz, a sua credibilidade, você acredita naquilo, ainda que seja uma piada quando você manda. Sim. Tipo, eu gostei dessa piada, vê aí, entendeu? Então, quando você compartilha um conteúdo de investimento, né, de finanças pessoais, tem um peso bem grande. Mas a gente também olha curtidas, olha todas as métricas tradicionais de engajamento. E aí você falou do engajamento, o que é interessante? O médio é 3 mil. Mas quando você vai para o YouTube, isso vai para 10 mil. Então, YouTube é a rede social que em finanças e investimentos mais engaja. Curioso, né? Talvez pelo efeito educacional. São vídeos mais longos e tal. Talvez a gente possa até já dar uma pincelada nessa questão da Smart TV, né? Porque curioso. O celular tomou conta, tal. Mas e aí, tá voltando a TV? Né? O que eu ouvi, eu achei muito interessante essa explicação, é que o YouTube ele tá ficando meio Netflix, assim, no sentido, ele te sugere as coisas. Total. Antigamente você ia lá e buscava, quero aprender tal coisa. E talvez por isso a pessoa agora tem essa coisa mais imersiva, já que é um vídeo longo, não vou ficar aqui com uma telinha, né? O que tem mudado no YouTube? Tem esses dois comportamentos, né? Então tem o da Smart TV, que fez toda a diferença na história do YouTube, né, no consumo de YouTube. Então as pessoas consomem hoje, como você disse, conteúdos do YouTube que nem a minha geração, que eu sou X, consumia TV aberta. Hoje em dia as pessoas nem sabem o que é TV aberta, porque acabam consumindo ali na Smart TV também. Então tem esse fenômeno de como você falou do Netflix, de vir um vídeo atrás do outro, o algoritmo é muito bom, percebe o que você gosta, vem te trazendo novas coisas, e você acaba ficando naquela bolha temática. Certo. Tem uma outra característica, aí quando a gente fala de finanças e investimentos, ela é muito perceptível, que é assim, você também já deu a dica. YouTube, os conteúdos são maiores, são mais aprofundados, e as pessoas usam para educação. Então, a gente fez uma pesquisa na Ambima muito interessante, que a gente apelidou de Busão da Ambima. Busão da Ambima. A gente rodou o Brasil inteiro no Busão da Ambima e estava envelopado assim, como você investe o seu din-din. A gente entrevistou 700 pessoas e dessas 700 a gente foi na casa de 50 pessoas, para entender mesmo como é que é o seu ato de investir. Eles entravam no busão, faziam algumas dinâmicas para a gente entender, porque tipo, a pessoa falar do seu dinheiro com um pesquisador que nunca viu na vida, não é algo simples de se conseguir. Então, falar, não sei o quê. E aí, quando a gente foi para a casa das pessoas, o que a gente percebeu? A gente tem isso, a gente gerou um documentário, dá para você ver isso em imagens, é riquíssimo. A pessoa tá assim, com o celular na mão, abriu aqui o seu banco ou sua corretora e aqui ela tá com o computador no YouTube vendo o influenciador. Olha. Então vai vendo o vídeo do influenciador, pausa, vem aqui. Vê o vídeo do influenciador, pausa, vem aqui. Então, para finanças e investimentos, o YouTube tem esse caráter de how to do, sabe? O passo a passo, a receita do bolo. E isso é muito rico pro investidor, para a investidora, especialmente aqueles que estão começando ou que estão desbravando produtos que eles não estão tão familiarizados assim. Então, assim, para quem nunca entrou, por exemplo, num home broker, você comprar e vender ação não é algo elementar. Você comprar e vender um fundo de investimento imobiliário não é algo elementar, entendeu? Então, esse apoio que o YouTube dá via influenciadores tem ajudado as pessoas a investirem mais e com mais tranquilidade. Muito legal. Puxa vida.
Então eu escolhi a plataforma certa para me comunicar com Sim. a audiência. Mas uma coisa que eu fiquei curioso lá no estudo, eu vi que tem uma parte dos produtos lá em que vocês fazem a relação entre os produtos que são mais mencionados e os produtos que têm mais engajamento. Uhum. Aí eu vi lá, bom, fundos então, fundos e renda fixa. Eles estão no nível médio, assim, no ranking lá de produtos mencionados. Então são medianos em termos de menções, só que o engajamento deles é disparado. E ações, por exemplo, ou criptomoedas, tem muitas menções, mas o engajamento não é tão alto. Isso tem a ver com a questão da familiaridade? Total. Total. As pessoas engajam mais naquilo que está mais próximo delas e que elas se sentem mais confortáveis para falar. Porque a despeito de todo o fenômeno dos haters, né? Ninguém quer muito ficar se expondo ali para falar bobagem e alguém olhar e falar assim, você não sabe do que você está falando. Sim. Então, assim, via de regra, né? Grande parte das pessoas opta por falar daquilo que você se sente mais seguro, eu não estou falando nenhuma bobagem. Mas essa é a grande beleza do marketing de influência financeiro. Os nossos influenciadores, eles são experts em assuntos. Pelo menos eles se vendem assim. Então, assim, eu sou analista. Eu sou trader. Eu sou educador financeiro. Então, cada pessoa... Eu falo de fundo de investimento imobiliário, falo de FI. Tem esses caras. Eu só falo de cripto. Então... A despeito do que está engajando mais, o que o público está procurando mais, esse é o meu tema, eu não vou mudar. Então, é um fenômeno bem diferente de outros segmentos, que o influenciador, ele não vai pela audiência, ele vai pela expertise dele. Certo. E isso é legal, porque acaba fazendo com que a audiência busque... Confie mais nele também. Exato, exato. Não parece que ele está só querendo surfar um hype aí. Ou numa onda que não é a dele, né? Não fica aquela coisa esquisita do, tá todo mundo agora falando do dólar por causa das taxas do Trump, aí o cara que só fala de cripto me sai falando de dólar. Vai ficar esquisito. É muito difícil a gente ver esse fenômeno entre os influenciadores de finanças. Curioso. Mas mesmo assim, então por que será que tem tanta gente falando de cripto ou de ações? Ou seja, vê lá, tem um altíssimo número de menções. E o que eu acho que até faz sentido, porque, tem 5 milhões de investidores, pessoa física, na B3, comprando e vendendo ações. Eu não sei se nesses 5 milhões estão os fundos, eu acho que também estão os fundos lá. Não sei. Mas, enfim, é muita gente. São 5 milhões de CPFs registrados na B3. bolsa. Isso. Então, assim, o que acontece? Quando a gente olha para esses influenciadores de finanças, eles têm temas que eu costumo falar, tem temas que são sexy. Então, assim, cripto é um tema sexy. Por quê? Porque é relativamente novo, é muito desconhecido para muitas pessoas, promete ganhos, né? Consideráveis. Né? Tem a beleza, né, do ser descentralizado, não ter regulação, é mais livre, é mais fluido. Então as pessoas se interessam por consumir este conteúdo. Elas querem saber esse conteúdo. Não necessariamente elas vão engajar, mas elas consomem, tanto que esses influenciadores têm muitos seguidores, e quando a gente olha qual o poder de influência deles, eles são grandes. Tem influenciadores muito grandes. Mesma coisa com os traders, ou aqueles que falam só de ações. Eles também atraem muito público e muita audiência. Por quê? Porque eles falam também de um outro assunto sexy. Eu costumo dizer, o mercado brasileiro é renda fixa. Só que no Jornal Nacional você vê a Ibovespa. Então, assim, são essas... Tem essa contradição. Essas contradições claras de um mercado, de uma sociedade que não entende de investimento. Sim. Né? É doido, porque, imagina, eu venho do RI, eu fiz valuation minha vida inteira. Então, assim, eu sou um cara que fala mais então de ações, eu entendo mais desse assunto. Mas, quando eu tentei conversar já, criando conteúdo sobre ações, era sempre aquela coisa, que ação que eu compro? Qual que paga mais dividendo? Assim, tudo bem, a gente pode falar sobre isso, mas não é esse o objetivo. A minha busca para criar conteúdo é para explicar. Você quer comprar ação da Petrobras? Vamos olhar os fundamentos da empresa. O que a Petrobras faz? É petróleo. O que sobre o petróleo? Né? Vende para quem? Quanto custa? Qual que é o custo? Investe aonde?
uma noção macroeconômica, uma noção de payback, de retorno sobre investimento, enfim, sustentabilidade, um outro tema que eu tento falar, e olha, não é muito fácil, mas que está ganhando uma novidade legal aí, que é o IFRS, agora Sim. tem o anexo lá, estou super animado com isso, mas, enfim, é a linha que eu gosto. Mas é exatamente o que acontece no mercado de investimentos como um todo. Então, veja só, as pessoas buscam ações pensando o quê? Que retorno vai me dar? É isso aí. Que dividendo vai me pagar? As pessoas buscam um CDB não pensando qual o risco que eu estou comprando desse banco que está me vendendo esse CDB. Qual que é a minha Compram, taxa, né? a taxa e olhando que tem o FGC. Ah, sim. Então, assim, a lógica de decisão do investidor brasileiro ainda está um pouco distorcida. Mas eu olho isso com bons olhos. Olho com bons olhos é ótimo. Eu vejo com bons olhos. Por quê? Porque até muito pouco tempo atrás, a gente não falava de investimentos. Vamos falar a verdade? Tipo, eu tô há 11 anos na Ambima. Quando eu entrei na Ambima, era um tabu, as pessoas não falavam de investimentos, não falavam de dinheiro, não tinha esse papo aberto que hoje a gente vê acontecer. Então, assim, acho que a gente está na curva aí de crescimento e de aprendizado. Então, que bom. Ainda que estejam olhando pelo lado não tão indicado assim, já estão olhando. Então, agora, com educação financeira, que é algo que o mercado inteiro está investindo, eu acredito sim que o brasileiro, a brasileira vai evoluir para investir cada vez melhor. Muito legal, muito legal. E eu vi que no estudo vocês mapearam 741 influenciadores. E de um universo de 260 milhões de seguidores desses vários influenciadores. Então, uma pergunta meio dupla, assim. Primeiro, eu sei que é uma pergunta mais qualitativa, mas desses 741, quantos estão de fato habilitados assim a ter saúde? Obrigada. Quantos estão de fato habilitados para serem incríveis nesse aspecto? E esse número é muito alto? Ele é baixo? Tem espaço para mais influenciador? Ou já está saturado? Como é que você entende isso? Pergunta ampla. Então, assim, são muito mais do que 741 influenciadores. 741 é que atendem aos nossos critérios para os nossos robozinhos captarem o que eles estão falando. Então, tem critérios mínimos que a gente considera de influência para poder entrar na base do nosso estudo. Então, certamente tem muito mais que isso. Segundo aspecto, o mercado de influência é um mercado de empreendedores. E como todo mercado de empreendedor, a pessoa entra, se dá um tempo para ver se aquele negócio vira. Se naquele tempo vira, a pessoa continua. Se naquele tempo não vira, a pessoa desiste. Certo. Então, a gente vê uma oxigenação, né, dentro dessa base dos 741, que vem crescendo ao longo dos anos. Certo. Então, assim, não são os mesmos de quando a gente começou o estudo lá em 2020. Tá. Entrou gente nova, saiu, e aí tem outro lance que a gente olha, que é o critério de relevância do tema. Tem gente que no começo do estudo era grande, gigante em investimentos, e aí a pessoa mudou o tema, começou a falar de política. Então, caiu do nosso monitoramento. Teve gente que começou a falar de religião, caiu do nosso monitoramento. Então, é um mercado muito dinâmico, é muito fluido. Tá. Os 741 que estão ali estão, pelo menos, os critérios mínimos das redes em que eles atuam, e eles cumprem os 5 critérios que a gente avalia para considerar um perfil influente ou não. Certo. Não é só número de seguidores, porque número de seguidores a gente sabe que é uma métrica poluída, porque você pode comprar seguidores. Sim. Então, a gente olha seguidor, a gente olha a frequência, então qual o comprometimento daquele influenciador, né, em postar. A gente olha a aderência ao tema, quantos % ali do que ele posta é sobre investimentos, é sobre finanças pessoais mesmo. A gente olha o engajamento, o engajamento é super importante para a gente ver se ele é influente ou não. A gente olha o poder de influência dele entre outros influenciadores, Sim. né, que é o poder de disseminação ali na rede. Enfim, tem uma fórmula matemática que eu brinco que eu sou de comunicação, não sou das exatas, que a hora que eu olho aquilo eu quero morrer, mas os robozinhos captam as informações, jogam naquela fórmula e aí sai o resultado de quem são os mais influentes por essa metodologia. E, hora que eu olho 741,
para responder o último item que você me perguntou, Uhum. eu não estou olhando o quali deles. Mais o quant Eu mesmo. estou vendo o quant. O Tá. quali a gente começou a olhar agora para os rankings e a cada semestre a gente pretende aprimorar isso. Então, por exemplo, para o próximo semestre, e dá um trabalho, tá difícil, mas eu quero tentar colocar no ranking que certificações as pessoas que estão no ranking têm. Legal. Até para deixar explícito quem não tem. Não estava tendo um barulho regulatório um tempo atrás de que queriam que quem tivesse nessa atuação de influenciador seria obrigatório ter certo A Ambima exige currículo? A Ambima exige que os influenciadores contratados pelas empresas que Certo. fazem parte do nosso ecossistema estejam comprometidos com as melhores práticas de mercado publicitário. A gente tem regras para publicidade. Então, o influenciador que faz a análise de ações, se ele não tiver lá a certificação CNPI, a Ambima vai questionar a empresa que contratou ele para este fim, porque Certo. não pode, está descumprindo uma regra que já existe antes de existirem influenciadores. Certo. Só pode fazer análise quem é analista, né? Uhum. Só pode recomendar investimentos, um profissional, um CFP, né? Sim, sim. Um profissional CEA. Então, assim, tem uma série de regras que já existiam antes dos influenciadores, que agora a gente tombou também para os influenciadores. Perfeito. Como a Ambima regula praticamente o mercado inteiro e os influenciadores, eles precisam de parcerias para poder rentabilizar o seu negócio, a gente entende que dessa forma a gente está estimulando o mercado A se profissionalizar. Exatamente, Tá. né? E qual é o nosso objetivo no fim das contas ou no começo das contas, né? Que aí eu ouvi a galinha. A gente quer que as pessoas lá na ponta recebam a melhor informação possível. Perfeito. Então, no que a gente puder contribuir para que esse mercado de influência se profissionalize, a gente vai contribuir e a gente tem feito via a nossa autorregulação. Certo. Então, a empresa que contrata influenciador que não cumpre as melhores práticas é questionada e pode ser punida pela Ambima. Perfeito. Muito legal. Muito legal. E questão dos influenciadores pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então vamos pensar aqui, a pessoa jurídica sendo, sei lá, os grandes veículos jornalísticos, por exemplo. Todos estão indo para as redes sociais também. Como é que você vê esse efeito? Porque eu vi que, por exemplo, influenciador pessoa jurídica, é 22% desse total. E eles tiveram um crescimento de 34% no engajamento. Mas eu fico com essa dúvida, como é que eles vêm se ajustando às redes sociais? E como é que isso se mistura com a questão do noticiário mesmo? Taxa de juros, pacote fiscal, tarifa, etc. Como é que você vê isso se moldando? Vou te contar uma historinha. Por favor. Real, verdadeira. Lá em 2020, quando a gente começou a estudar os influenciadores, a gente estava num momento que investimento não era falado em lugar nenhum. Tinha sumido no noticiário. Investimento pessoa física ali, né? Para pessoa física. E se a gente for um pouquinho mais para trás, você é mais novo que eu, talvez você não se lembre. Sou mais velho do que eu pareço. Deixa eu lá para trás, a gente tinha cadernos nos jornais sobre finanças pessoais. Então tinha na Folha, tinha no Globo, tinha no Estadão. Nas revistas tinham páginas de finanças pessoais. Então eu era consumidora de revistas femininas, tinha lá na Nova, na Marie Claire, a Playboy, meu irmão assinava, eu via lá, tinha a página de finanças, como você tratar seu dinheiro. Isso desapareceu, ficou um vácuo. E os influenciadores vieram e preencheram o vácuo. Os veículos de comunicação, bem como empresas do mercado financeiro também, foram percebendo rapidamente que tinham perdido um espaço ali para se comunicar com o público deles e foram voltando. No começo, em 2020, não tinha praticamente empresa nenhuma falando nas redes sociais. Isso foi aparecendo ao longo dos próximos anos. E começou ruim. Com pouquinhas empresas, engajamento. Se hoje está pouco, naquela época era nada, era pífio, era vergonhoso. Certo. Né? Só que ninguém é besta, né? Eles foram aprendendo, até com os influenciadores, como fazer rede social. E hoje a gente já vê um resultado que eles obtêm muito melhor do que de 3 anos atrás. Assim, o crescimento foi bem rápido. E no que foi... Eu observando esse mercado de perto, eu me arrisco a dizer que foi na tentativa
e erro que eles chegaram no modelo atual que tem dado certo. E qual que é? Eles estão se diferenciando dos influenciadores pessoas físicas por um conteúdo mais isento, por um conteúdo que dá um caráter mais profissionalizado, um conteúdo com uma cara mais jornalística. Certo. Então, essa coisa dos valores jornalísticos, de isenção, de equilíbrio, de mostrar os lados das coisas, de não tomar partido, porque o influenciador toma partido o tempo todo. Certo. As empresas não. As empresas, elas ficam mais neutras. É isso que tem feito com que eles engajem mais. E aí tem outra coisa que é o seguinte, a empresa tem dinheiro. Então, eles também acabam promovendo mais publicidade nos seus posts, né? Promovem os posts, alcançam mais gente, isso tem feito com que a roda deles gire melhor do que lá atrás, que estava praticamente parada. E como é que você acha que esse teor isento, mais jornalístico, conversa com o anseio primordial, digamos, do investidor, da pessoa física que está consumindo o conteúdo? Como é que você acha que conversa com esse desejo dessa pessoa de quero ficar rico rápido? Ou seja, como é que alguém que está dando um conteúdo neutro, isento, que eu também concordo, que eu acho que é uma abordagem muito boa, como é que você acha que isso toca na pessoa que, fala rápido, o que eu faço, o que eu faço? Compra aquela cripto, o que eu compro? Como é que você acha que isso conversa? Então, tem diversos perfis de consumidores de informação também, né? Tem esse que quer tudo ali rápido, quero resultado, quero ficar rico. Tem aqueles que eu preciso ter mais informação para eu me sentir mais seguro com o que eu estou fazendo, porque eu não confio muito em ninguém, então deixa eu me informar melhor para eu poder tomar minhas decisões, né? Perfeito. Então, isso acaba permeando todo ali o mercado de influência. Mas o que é relevante nesse aspecto? Depende muito da rede social. Então, vamos lá. Quando a gente pega um TikTok, quando você pega um Instagram, é topo de funil. Então, a pessoa tá ali navegando, vendo um monte de assunto, um monte de coisa. Meme de gatinho. E lá no meio entra uma informação, um post, um conteúdo sobre investimento que ela se interessa. Certo. Só que não é aquilo que vai fazer a pessoa investir, não é aquilo que vai fazer a pessoa converter. Ela não vai sair do Instagram e vai direto para o Internet Bank. É muito difícil isso acontecer. Perfeito. Porque não é o perfil nem do conteúdo ali compartilhado e nem das pessoas. Então, qual que é o fenômeno que a gente vê? As pessoas vão consumindo nessas redes que são mais superficiais e elas vão descendo no funil até chegar onde? No YouTube, que foi o que a gente conversou aqui no começo do nosso papo. Certo. E aí, no YouTube, sim, que a gente vê a conversão de fato. As redes sociais não gostam muito quando eu falo isso. Todos já me chamaram para conversar a respeito. Mas é que vender investimento é diferente de você vender um cosmético. Sim, claro. Vender investimento é diferente de você vender uma roupa. Né? No TikTok Shop, você compra uma roupa, você compra um potinho, você compra... Mas você não vai comprar um produto de investimento, até porque não tem como você disponibilizar ali na loja do TikTok Shop. E nem no Instagram. Você não consegue clicar no Instagram e ir direto para onde está o produto XYZ, entende? Então, assim, é uma brincadeira diferente. Legal. Falando em coisas de topo de funil, é um efeito que eu acho que foi extremamente ruim, mas enfim, que é bets. Né? É tal da indústria das bets. Que eu vi que tem inclusive uma seção do estudo lá do Finfluence que fala sobre bets. E eu fiquei feliz de ver que hoje tem menos menções do que antes. Sim. Tá diminuindo. Sim. Porém, é querosene também. Você publica, incendeia. E eu vi em algum lugar, imagina, acho que no Brasil foram mais de 20 milhões de pessoas que investiram em bets. E gente que acha que bet... Investiram não! Gente que acha que bet é investimento. Exato, não é investimento. Mas enfim, essa questão do bet, né? Quanto que você acha que os influenciadores estão ajudando a esclarecer essa questão de que não é investimento, essa questão de que isso enfim... Aqui a gente cassino, né? aqui a gente entrou num campo delicado. Certo. Então a gente tem que separar as coisas. Ai, gente, toda hora eu bato em todos os microfones com os quais eu dialogo. Desculpa. E eu não sou italiana, hein? Eu sou descendente de português. Tá junto, é latino, tá falando. De português, de índio, não tem nada a ver. Mas vamos lá. Bet e investimento.
Primeira coisa, os influenciadores. Os influenciadores de finanças e investimentos não gostam das bets. Por uma razão simples, é lógico. Eles estão ali vendendo investimento. A bet entra competindo por esse dinheiro que a pessoa tem e a bet é entretenimento. Então, a primeira vez que a gente olhou para o quanto os influenciadores de finanças falavam de bet foi na 7ª edição do Finfluence. Tinha mais influenciadores falando e eles falavam mal. Mal em que sentido? Pessoal, se liga. Investimento é investimento, né? Tem uma indústria por trás, tem regras, etc e tal. Bet é aposta, é entretenimento. Não vamos misturar as coisas. Foi isso que aconteceu na 7ª edição. A 7ª edição, ela foi feita na época em que a legislação das bets estava naquela discussão danada, não tinha entrado ainda em vigor, porque ela entrou em vigor de fato em janeiro deste ano. Então estava muito quente o assunto temos uma indústria de investimentos altamente regulada e temos um setor de bets que está pegando dinheiro ali no bolso do brasileiro, né? Dentro da cesta de produtos dos brasileiros, e não tem regulação nenhuma. Naquela época não tinha. Agora que a regulação entrou das bets, os influenciadores financeiros passaram a falar menos, porque não tinha, o assunto ali deu uma esfriada. Essa regulação fala então que não é investimento. Uma das coisas que a regulação deixa claro é que na publicidade de bet não pode dizer que é investimento. Isso está claro na regulação de bet. Tá? É que nem quando você compra um cigarro, né? Faz mal, você vai comprar uma bet, isso aqui não é investimento. Isso não é investimento. Tá. Eles não exigem que, porque do cigarro você tem que falar, isso faz mal. Eles não exigem que você fale, isso não é investimento, mas você não pode promover como sendo. Entendi. Porque lá no começo, vários influenciadores, que aí não são os de finanças, foram contratados e jogador de futebol, atores, atrizes, influencers, né? E falavam assim, porque eu invisto nisso, porque eu invisto tanto nessa bet. Isso não pode mais. Beleza. Bom, tá? Graças a Deus. Então, isso já, pela legislação, já foi resolvido. Então, os influenciadores de finanças, na 8ª edição, recuaram e falaram menos. Mas quando eles falam, é para falar mal. E quando você fala mal de alguma coisa, o que o público faz? Dá rebuliço. Da rebuliço. Então, o engajamento continua alto. Porque, gente, né? Internet é isso. O pessoal gosta de polêmica, gosta de tema que faz barulho, gosta de aparecer. Então, é isso que a gente observou no último estudo do Finfluence. Tá. Mas deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. No raio-x do investidor é que a gente vê o quanto as pessoas investem no Brasil, quantas pretendem investir no próximo ano, quantas pararam de investir. A gente por isso que chama raio-x, né? A gente mapeia. E a gente passou a perguntar de bets há 2 anos. Esse é o 2º ano que a gente pergunta. No primeiro ano foram 20 milhões de pessoas que põem dinheiro em bet. Dessas 20 milhões de pessoas, 5 milhões consideravam bet como investimento. Então, o número bem menor. Nesta última edição do Raio-X deste ano, esse número caiu, eu não me lembro de cabeça, mas ele deu uma caída. Então, o que a gente vê? Que as ações de educação financeira, e mesmo, aí é um feeling meu, tá? Dos influenciadores não financeiros terem parado de falar que aquilo é um investimento, deu uma melhorada nesta percepção, né, do que é aposta, entretenimento e do que é investimento. Muito legal. Muito legal. Falando então em temas, ou um outro tema polêmico, a questão da suspensão do antigo Twitter, que agora é X. Né? Eu vi lá, tem uma outra seção no estudo. Então foi banido temporariamente em 2024, em agosto, só que tem muito post lá. Né? Um número, acho que 38% de todos os posts estão no Twitter. Eu não tinha ideia de que era tanto post assim. É porque é curtinho, né? É rapidinho. É isso. O número sem interpretação pode levar a gente a uma conclusão errada. Então, assim, o X, né, o Twitter, ele tem muito volume, mas ele não tem a mesma influência que as outras redes. Então, assim, sem dúvida, o Instagram, o YouTube são muito mais relevantes em termos de influência do que o X. O X fala com bolha, né? Tem uma bolhas. Coisa mais de... exato. É nichado. É nichado. Então, o volume de posts no X não
significa que ele é mais representativo do que os outros, de forma alguma. É porque a característica da rede leva as pessoas a fazerem... Você pega uma linha no Twitter, né, no X, tem várias pequenas frases. Então, e cada uma dessa conta como um post. Entendi. É como se fosse um branding pessoal Sim. É uma coisa de formador de opinião. Eu sou muito inteligente, então eu vou criticar a política fiscal, por exemplo. Não, e tem também a característica que é excelente do X, da rapidez. Sim. Então, tudo você vê primeiro ali. Tudo vai rápido ali, mas depois quando você quer aprofundar mais, entender melhor, você acaba indo para outros canais. Entendi. E eu falei pacote fiscal, lembrei também que vocês têm uma seção lá no estudo que fala sobre o pacote fiscal, que estava no ano passado estava bem em alta, que mais de 5 mil engajamentos por post, enquanto na média era 3 mil. Então, um negócio quente. Quais são outros temas que pegam, assim, em termos macroeconômicos, que o galera fala? E eu também vendo alguns aí, eu falo, esse cara não sabe o que ele tá falando. Mas sei lá, Open Finance, Pix, agora toda essa história do Pix, tarifas, né? Como é que você tá vendo esses macro temas, assim? O que a gente vê? Os influenciadores de investimentos, eles são pautados pelo que está acontecendo no mundo, né? E o que está impactando na economia do Brasil. Afinal de contas, eles falam de investimentos. Então, a cada estudo, a gente vê que tem um tema que acaba se sobressaindo, né? Que acaba se destacando. Nesse último estudo, foi a época do pacote fiscal. O próximo, eu tenho certeza, né? Que as taxas do Trump, a conversa do Pix, estará lá com um belo de um destaque. Em outros momentos, foram outros temas que acabaram se destacando. Então, a mensagem importante disso daí é que tudo que está acontecendo no Brasil, no mundo, acaba impactando na conversa que os influenciadores de finanças têm com o público deles. Por quê? Porque isso impacta, né, na economia do país. Sim. É isso, então é ordem direta. Eles bebem muito da imprensa oficial para poder repercutir esses temas. Qual é a grande diferença? A imprensa vai com a isonomia, mostra os lados, os 2 lados, 3 lados, etc. O influencer vai lá e fala, isso é um absurdo, entendeu? Entendi. Então essa é a diferença. Tá bom. Eu prefiro esse lado mais jornalístico, minha preferência de consumo. Mas bacana. Eu acho que isso conversa tanto como você disse. Então, o influenciadora pega o que está acontecendo e traduz. Então, você joga o tema dentro da influência. Mas quem consome, você vê, acho que também essa régua está subindo. Sem dúvida. Uma indicação é 30% mais pessoas hoje buscando sobre fundos do que poupança, né? Já indo para a parte da indústria de fundos mais especificamente. Como é que você vê, então, essa migração, esse interesse maior das pessoas por fundos? Assim, quais são essas dúvidas básicas, né? Enfim, como é que você vê que os finfluencers estão suprindo isso? Quando a gente começou o estudo, em 2020, a gente tinha 70 milhões de perfis, né? De pessoas que seguiam influenciadores de investimentos. 70. Hoje, a gente tem 263 milhões. Então, assim, o crescimento de interesse por temas de investimentos é exponencial, o que é maravilhoso, né? A gente nunca viu um crescimento de interesse tão grande pelos nossos temas. Era 70 milhões quando? Em 2020. Uau! Nós estamos agora com 263. Amanda, o Brasil não tem tudo isso de população. Como é que você me vem com um número desse? É porque eu tenho uma conta no YouTube, eu tenho uma conta no Instagram, eu tenho uma conta no X, então eu conto 3 vezes. Então esse número é fake. Não, não é fake, é um número real, né? Dentro das métricas de marketing digital, a gente olha para isso e ele mostra algo muito relevante, que é o número de pessoas interessadas nisso está crescendo muito. E aí, quando você cruza isso com o engajamento, que isso não para de crescer, é a prova de que as pessoas estão consumindo, sim, mais conteúdo sobre investimentos. Tá. E aí, onde que a gente entra aqui nos fundos, né? Se a gente olhar os assuntos que mais engajam nas redes sociais, em termos de produtos de investimento, primeiro vem a linha renda fixa, depois vem os FIIs, né, os fundos imobiliários,
que a gente separa dos fundos de investimentos em geral, são esses 3. Então, renda fixa, FIIs e fundo de investimento. Então, as pessoas estão muito interessadas nesses produtos. Por que a gente separa FII de fundo de investimento? Porque tem uma categoria gigante de influenciador que só fala de FII. Certo. Então, se a gente juntasse, ia distorcer a visão dos fundos. Mas os fundos já estão ali em terceiro, as pessoas estão interessadas, estão buscando informação sobre isso. São os FIPs, os FIAGROS, os FDICs. E os fundos mesmo, você pega um fundo de renda fixa, o fundo de renda variável, né? Tem os fundos cambiais. Então, assim, o que a gente percebe indo para público? Hoje, de 70 para 263, eu tenho público que está em todas as fases do funil. Desde gente que está consumindo Natália Arcuri, Nath Finanças, Favelado Investidor, para começar a se organizar e entender de investimentos, até a pessoa que já está lá embaixo investindo em derivativo, que é algo super complexo, mas a pessoa tem lá um influenciador que ela gosta, ela segue e ela está aprendendo isso. Então, da mesma forma que eu tenho influenciador que fala de tudo e está em todas as camadas de aprofundamento, eu também já tenho investidor que já está navegando em todas essas camadas de investimento. Então, assim, nós estamos no melhor dos mundos. A gente hoje tem conteúdo para todo mundo e gente interessada nos mais diversos níveis de profundidade de informação sobre investimentos. E nesta, né, tendência, a gente vê um interesse cada vez maior nos fundos. E onde que os fundos, né, se entrelaçam com isso? Os fundos também são uma categoria de investimento que também é muito diverso. Também tem fundo desde o mais simples até os mais complexos. Então, se eu tenho um investidor que está nos mais diferentes níveis de complexidade, eu também tenho fundos para isso. Então, por isso a gente optou por começar a nossa primeira campanha falando sobre os fundos, porque é um veículo que simplifica e facilita a entrada do investidor, da pessoa ali no mercado de investimento. Perfeito, perfeito. Eu ia fazer alguma pergunta sobre o... Depois volta. Eu ia te perguntar a questão dos RIs. Então você tem lá um fundo ou uma empresa listada. Tem um departamento de RI, Relações com Investidores. Esse departamento de relações com investidores, ele se comunica com essa pessoa física. Como é que você acha que funciona essa tríade aí? Investidor, RI, que é o representante daquela empresa, daquele fundo, e esse influenciador aqui que está trazendo informações. Assim. Como é que você vê o papel do RI, principalmente como um facilitador dessa tomada de decisão? Não sei se eu me expliquei bem. Eu nunca pensei nisso, no papel do RI dentro do... Porque assim, o RI com o investidor... Porque assim, quando a gente olha para o investidor, tem diversos tipos de investidores. Aí, talvez seja até por ignorância minha, eu sempre vi o RI muito com o investidor institucional, sempre vi o RI muito com o investidor qualificado, muito menos com o investidor varejão ali da ponta. Até porque quando a gente olha no mercado acionário hoje, né, brasileiro, a gente estava até falando antes de começar aqui o bate-papo oficial, a gente tem 5 milhões de CPFs na bolsa, ainda é muito pequeno número, né, de investidores em ações ali diretamente. Os fundos de ações acabam facilitando a entrada de muita gente no mercado de renda variável, né? Porque ao invés de você ter que ficar ali operando diretamente na compra e venda de ações, você tem ali um gestor que está por trás daquele fundo, né, e fazendo esse trabalho para você. Você tem lá a sua cota e você vai acompanhando os resultados para ver se está de acordo com o que você esperava ou não com seus objetivos. O RI nessa tríade, tô pensando agora em voz alta, tá? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Primeira mão, tá chegando para você essa informação. Eu acho que o RI aí nessa tríade, acho que tem um papel importante, principalmente com o gestor, né? Ali... Na venda mesmo e na oferta da sua empresa para esse gestor que faz ali os fundos de ação. E aí, entrar no investidor, o pequeno investidor ali na ponta, é algo que para mim ainda me parece um pouco mais desafiador. Sim, porque não falam a língua, principalmente falar de ações. Não fala. Fluxo de caixa descontado. Como é que a ação está 10? Por que está 10? Então...
Isso Não, e tem outra coisa, o investidor lá na ponta não quer saber disso, né? Aquilo que a gente estava falando antes, o investidor lá na ponta quer saber quanto que vai me render, É isso aí. quanto que vai crescer, né? Que é a pílula mágica, eu falo a pílula A mágica. paga dividendo é de quanto, entendeu? E não é a conversa do RI normalmente, o RI vai nos fundamentos da empresa, né? Então é um pouco diferente. Talvez nesse diagrama que você desenhou, da profundidade do conhecimento, né? Desde um fundo genérico até um derivativo, por exemplo, você tem um bloco aqui chamado ações, né? Uhum. Então, talvez você tenha, e eu acho que até já existem alguns influenciadores aí já, de análise fundamentalista. Então, certamente você tem um público de consumo, né? Pessoas que querem consumir esse conteúdo. Eu lembrei o que eu ia falar sobre que era sobre o... Não, vai voltar. Tá vindo e voltando. Anota. Meu Deus, o que era mesmo? Era sobre o... lembrei. Do raio-x do investidor. Uhum. As pessoas... Hoje tem mais gente que busca conhecimento em portais de notícias do que em assessores de investimento. Era isso que eu ia falar. Sim. Que era assim, que é um efeito que mostra que toda essa visibilidade, ela tem levado para as pessoas mais interesse pelos conteúdos e talvez, em parte, por uma desconfiança, que pensando no varejão mesmo, aquele assessor daquela empresa lá me ligou, me ofereceu um fundo e você vai ver uma taxa de administração de 30%. Não, se a pessoa sabe que a taxa de administração já está bem, né? Exato. Porque normalmente a pessoa nem sabe. Então, o que o raio-x traz, que eu acho bacana a gente explicitar aqui. Primeira coisa, quando a gente pergunta, você resolveu investir, quem você procura para te auxiliar ou para esclarecer dúvida? O assessor de investimento, / gerente do banco, / o profissional que está ali na ponta, ainda é o primeiro no ranking. Tá? Ele é o primeiro? Ele é o primeiro. As pessoas, pra gente, existe essa diferença entre assessor de investimento, o planejador financeiro, o banker. Para o povo, o gerente do banco, é a mesma coisa. Certo. Tá? Então, ele é o primeiro. Aí ainda vem forte o amigo, conhecido, não sei o quê. O influenciador tá em sexto. É mesmo? Mas ele ainda, quer dizer, ele tá ali em sexto e o percentual vem crescendo. Quando a gente olha isso olhando população geral, se eu recorto para Millennium ou para Gen Z, a geração Z, esse percentual ali do influenciador aumenta. Então, o que isso nos mostra? Que a tendência é que os influenciadores vão galgando, né, espaço aí nessa escadinha e se consolidem como uma fonte ainda mais relevante da primeira informação ali da pessoa na hora de investir. Certo. Esse é um ponto. Outra coisa que o raio-x do investidor nos traz, dos portais, e que eu acho isso de uma beleza, eu que sou uma profissional de comunicação, eu acho isso de uma beleza sem fim. Não existe um único veículo que não seja consumido quando a pessoa decide se informar sobre investimentos. Então, é uma página do Raio-X que tem um gráfico lindo, que começa com o YouTube é o mais procurado, né? Aí vem portais, Instagram, não sei o que, mas tá lá a TV, tá lá o rádio, tá lá tudo. O que isso mostra? Que tem espaço para todo mundo, que hoje em dia as pessoas buscam informação nos mais diferentes canais. Então, se fazer uma estratégia de comunicação hoje é algo complexo, é científico. Então, contrate um profissional de comunicação, né? Porque não é assim o achômetro. Você tem que ver onde que exatamente está seu público, né? Para você alcançar resultados mais positivos no que você está buscando. Porque, assim, todos os canais são consumidos, todos os canais são ouvidos. E cada um tem a sua peculiaridade. Exato. Como é que é? Eu não fiz faculdade de comunicação, mas eu sei que tem o diagrama lá da semiótica, não é? Do o que envia e o que recebe. Sim. Aí tem meio, canal, veículo, como é que é? Sim, tem news, vai. Sim. Eu acho que isso dá um excelente... Aliás, desculpa que eu vou te cortar. As pessoas esquecem que comunicação não é só falar. Eu acho que esse é o grande erro das empresas do nosso setor. Não é só falar. Você tem que primeiro ouvir antes de falar.
Então, o que o seu público potencial está falando? Quais são as informações que você tem desse público? O que ele está esperando de você? O que está faltando? E aí, depois dessa escuta, porque comunicação não é só falar, é escutar. Sim. Aí sim você descobre qual a sua mensagem correta para você impactar o público. E é isso que a gente fez na campanha que está rodando agora da Ambima, que é No Fundo Você Pode. A gente foi ouvir o público. A gente tem as pesquisas, a gente tem um monte de material na Ambima. O que esse público está pedindo? O que esse público está falando? E aí, então, você quer saber o que é fundo, para que serve? E aí, por isso, a gente caminhou para uma campanha diferente do que já foi feito até hoje, numa linguagem completamente diferente, porque a gente construiu não no que a gente quer falar, a gente construiu no que a gente ouviu que as pessoas precisam acessar. Excelente gancho, então, para esse segmento da nossa conversa. Eu vi que essa campanha, No Fundo Você Pode, ela está vindo em sequência de uma outra chamada Quem Investe Pode Mais. Exato. Parece que era um público, um foco mais amplo, investimentos em geral, ficou acho que 50 dias no ar. Isso. E aí, então, entrou nessa nova, No Fundo Você Pode. Talvez falar um pouquinho, então, do porquê essa lógica de começar com uma e para outra e dar esse panorama 360 aí, então, que você estava falando. Eu vi que vocês têm... Você já mencionou, né? Então, rádio, TV, redes sociais, merchandising, podcasts, o out of home, é uma palavra que eu aprendi que é... OOH, né? OOH. E eu achei interessante também essa ideia de ir para canais de comédia, por exemplo, para falar sobre isso. Vamos falar sobre a campanha, então, como um todo. Maravilha. A gente começou com Quem Investe Pode Mais, porque seria muito esquisito, né, da parte da Ambima, sair falando um produto sem ter preparado o público para algo que está atrás de qualquer produto, que é o ato de investir. Então, para a gente, que representa a indústria inteira, tanto faz se a pessoa está investindo num fundo, ou se a pessoa está investindo num CDB, ou no Tesouro Direto, não importa. Né? Para a indústria de investimentos, o importante é que o brasileiro desenvolva a cultura da poupança, e não é a caderneta de poupança, é de poupar dinheiro. E a partir do momento que você está poupando, você trabalha o seu dinheiro no investimento, né, para os seus planos de curto, médio e longo prazo. Né? Então, vamos falar primeiro de quem investe pode mais. E aí a gente trouxe na campanha, das duas campanhas, o protagonismo para a pessoa. Porque o mercado financeiro, às vezes, é um pouco arrogante de achar que as pessoas não entendem nada do que a gente fala, de fato não entendem, mas que as pessoas não são capazes de tomar as suas decisões de investimentos. Não, as pessoas são sim. Então, elas são as protagonistas das suas vidas, elas são protagonistas das suas finanças, e foi nesse papel que a gente colocou o público nessas nossas campanhas. Então, assim, se você investe, você pode mais. Você pode mais nos seus sonhos, você pode mais nos seus objetivos, você pode mais na empresa que você está pensando montar, você pode mais nos estudos do seu filho. Então, foi nessa pegada do tipo, é você que pode, né? Você investe, você pode. Legal. E agora, no fundo você pode, de novo, você pode. Então, no fundo você pode realizar seus sonhos, você pode fazer seu casamento, você pode viajar, você pode pagar a escola do seu filho. Então, no fundo, é você que pode. Legal. Então, de novo, a gente trouxe a pessoa pro protagonismo e numa linguagem muito simples, muito coloquial, para que as pessoas, de fato, se conectem com esta mensagem e consiga fazer com que mude a cultura de finanças mesmo das pessoas. Porque, assim, eu costumo dizer, quem fala de dinheiro no almoço de domingo na família? Ninguém. Ninguém gosta. Não é um assunto, assim, não é muito... agradável. Atrapalha a digestão. Ninguém fala. Mas deveria falar. Porque é uma coisa do dia a dia. Sim. E que interfere diretamente na saúde mental, na saúde até física, né? Porque depois as doenças acabam, né? Somatizando. Né? Então, assim, vamos falar de dinheiro de uma forma leve, de uma forma responsável, mas trazendo a pessoa para o protagonismo ali da ação. Tá.
Legal. E então, e parte dessa comunicação mais coloquial, então, eu vi também que vocês estão focando nos públicos mais jovens, Uhum. que eu acho que é fenomenal. E aí vocês estão buscando realmente mídias de massa E aí, mesmo. sabe por que a gente tá no mais jovem? De novo, a gente ouviu, né? Sim. Eu não falei o que eu quero. Porque falar o que eu quero, o mais fácil seria eu falar, pregar para convertido, concorda? Uhum. Então, tipo, falar para Faria Lima, falar para o Leblon. Sim, Fácil, sim, sim. né? Mamão com açúcar. É. Não, mas eu tenho que falar com quem não está sendo impactado. Uhum. E aí, o que a gente viu nas nossas pesquisas? Que os públicos mais interessados nos fundos de investimento são os millennials e a geração Z. Certo. Eu queria ter orçamento para falar com o Brasil inteiro, mas eu não tenho. Então, o que eu fiz? Foquei na geração Z e nos millennials. Que classes sociais? A, B, C, com foco maior na B e C. Tá. Por quê? Porque as pesquisas mostram que são os que estão mais propensos a investir em fundo. Então, onde que estão essas pessoas? Essas pessoas estão nas redes sociais, a campanha está em rede social. Essas pessoas estão no transporte público. Eu fui para ponto de ônibus, eu fui para o metrô de São Certo, Paulo. legal. Essas pessoas estão consumindo conteúdo de podcast durante os seus traslados. A gente está, né, com inserções em podcasts. Então, assim, a gente foi olhando de fato, TV aberta. Fomos para a TV aberta. Essas pessoas gostam de consumir produtos leves. A gente fez uma parceria com Porta dos Fundos. Legal. Então, assim, quem imaginaria Porta dos Fundos falando de fundos de investimento? De um jeito completamente diferente. Por quê? Porque do jeito que a gente sempre falou, não conectou. Sim. Então tem que falar do jeito diferente mesmo. Então é esse trabalho que a gente tem feito com essa campanha. Que é um tipo de entretenimento educativo, né? Exato. Que eu acho que engaja muito mais. Eu tenho um pouco isso porque o meu lado B, eu sou ator de teatro, né? Uhum. Aí a sustentabilidade é uma coisa que me interessa muito. Então, criar dramaturgias, criar textos que tem uma história para a pessoa entrar na história, mas que nessa história você traga elementos sobre a questão da poluição, a questão da reciclagem. Então, trazendo para a realidade dos fundos, eu acho que você fazer uma comédia, fazer a pessoa rir, haha, mas ao mesmo tempo entender sobre fundos. Muito legal. E aí tem aquela coisa que estava discutindo isso com um colega da área, né, de comunicação. Mas como medir o retorno de uma campanha como essa? Gente, assim, quando você está vendendo o creminho, você mede na hora. Porque o creme é uma coisa que você está comprando ali. Sim. Dá pra você, a blusinha. Dá para ser uma compra de impulso. Investimento não é assim. Às vezes a pessoa foi impactada pela nossa campanha e ela está endividada. Só que ela foi impactada. Ela pensou no fundo de investimento. A hora que eu tiver dinheiro para investir, eu vou olhar para isso. Já foi um gol. A gente já alcançou o nosso resultado. Mensurar isso é difícil pra caramba, Sim. né? Porque a curva da compra, a curva da compra do investimento, ela não é que nem de um produto de consumo. Perfeito. Né? Às vezes a pessoa está em um momento que ainda não dá para ela converter. Né? Eu acredito muito nesse trabalho de awareness, né, de visibilidade e de consideração. Então, se as pessoas passarem a considerar os fundos, já é gol de placa. Legal, e você vê, porque esse awareness, né, como você falou, e eu concordo 100%, ele não te dá uma decisão imediata. Eu assisti uma comédia ali, eu vou comprar um fundo. Mas, assim, ajuda na tomada de decisão. Lá na frente, a pessoa talvez, é aquela famosa, né, se vestiu a carapuça, né, então deu risada da piada. Puxa, mas é verdade, eu estou endividado, então acho que eu preciso tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Então eu acho que é bacana, e toda tentativa é válida, toda abordagem é válida. Muito legal. E então, meio que agora já indo para o final da nossa conversa, deixando um enorme agradecimento. Essa campanha, então, assim, agora meio visão de futuro, que mundo, que Brasil que você quer enxergar daqui 5 anos com essa campanha? Nossa, eu sou super poliana no Brasil que eu quero enxergar. Quero enxergar para 2 anos, para 5 anos, para 10 anos. Um Brasil em que as pessoas se sintam mais confortáveis com as suas finanças. Porque é uma ilusão achar que quem ganha pouco não pode poupar.
A pesquisa do raio-x do investidor mostrou que sim, nós temos investidores em todas as classes sociais, porque não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você gasta, né? Então, eu enxergo um Brasil em que as pessoas estarão mais confortáveis com o seu dinheiro, conseguindo lidar melhor com as suas finanças, conseguindo poupar primeiramente e a partir da prática de poupar dinheiro, investir para ter mais, porque o raio-x traz isso também, o que a pessoa busca quando ela investe? É segurança. Não é segurança, não quero perder o dinheiro, é segurança do tipo, eu tenho um dinheiro guardado se precisar, eu tenho um dinheiro guardado se eu for demitido, eu tenho um dinheiro guardado se alguém ficar doente, entendeu? Então, assim, eu vejo um Brasil mais tranquilo, né? Uma população mais segura, mais confiante com as suas finanças. É um trabalho que vai demorar muito tempo, tem inúmeras iniciativas de educação financeira nesse sentido, e a Ambima capitaneia várias delas, mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Talvez não nos 5 anos que você falou, mas eu acho que a gente chega lá sim. E puxando até para um lado filosófico, não sei se você sabia, mas esse canal ele não nasceu como valores, o nome dele era Tal Investimento no início, porque ele nasceu como um canal de filosofia. A minha ideia inicial era falar sobre filosofia e investimentos. Juntar os dois. Complexo. Ponte complexa. Mas eu tive algumas conversas bem interessantes. E eu acho que trazendo para o mundo de finanças, de dinheiro, de investimentos, é um pouco sobre o papel da educação financeira resolvendo ou trazendo esclarecimento para aquela coisa da pílula mágica que a gente estava falando. Então, beleza, a pessoa consome conteúdo por quê? Porque eu quero meu dividendo, eu quero meu cripto, eu quero sei lá o que for, rápido. Me fala aí o que eu compro, né? E eu acho que isso, nesse longo prazo, nesse conforto, como você falou, com a relação com o dinheiro, com as finanças, é passar um pouco por amadurecer um pouco essa coisa rápida e entender que não tem pílula mágica, que as coisas levam tempo, e mesmo que a pessoa queira, eu quero porque eu quero ficar trilionário, tipo, pra quê? Um pouco do porquê das coisas, né? Beleza, ter uma reserva para uma emergência, claro. Beleza, porque eu quero pagar a escola do meu filho, claro. Eu quero comprar uma casa, claro. Mas, assim, o acumular pelo acumular é uma coisa que eu acho que mais cedo ou mais tarde precisa também, esse elefante no quarto aí, precisa ser tirado, porque muita gente busca dinheiro, busca retornos só pelo ato de ter, porque é o que manda, é o ter mais, para crescer infinitamente. E isso vale tanto para investimentos como para renda, assim, o trabalho de uma pessoa. Às vezes a pessoa trabalha num trabalho que ela não gosta, mas ela ganha um bônus trilionário e ela fica feliz porque a conta está grande, mas aí ela não gosta do trabalho. E ela fica triste, então ela vai lá e gasta muito dinheiro para compensar o estresse do trabalho. E aí se perpetua, né? Então, pergunta extremamente ampla, mas assim, como é que você vê esse trabalho todo contribuindo para esse amadurecimento, inclusive pessoal, de como a pessoa enxerga o dinheiro, por que ela quer tanto, e como é que isso se torna mais sóbrio, ao invés de uma coisa gananciosa? Aí eu já sou um pouco mais cética, porque eu acho que isso é uma questão muito profunda, né? Filosófica, psicológica e social, né? Fazendo um paralelo, então assim, a pessoa acha que se ela ficar muito rica, ela vai ser feliz, né? Que no dinheiro vai ter a felicidade. Isso é o que você pega assim, no grosso modo. O senso comum, né? Imagina, se eu ganhasse 30 mil por mês, se eu ganhasse 50 mil por mês, né? Se eu ganhasse na Mega Sena e tal. Só que vários depoimentos que a gente ouve da pessoa que passou a ganhar os 30, passou a ganhar os 50, ganhou na Mega Sena e nada mudou, né? Porque não estava no dinheiro. É a mesma coisa que você vê, por exemplo, às vezes em relações afetivas. Porque se a pessoa fosse isso, se a pessoa fosse aquilo, se a pessoa fosse aquilo outro, seria... Aí você se separa, casa com outro, que é aquilo outro e continua infeliz. Isso. Ou, se eu emagrecesse 15 quilos, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ser assim, vai lá, emagrece 15 quilos e nada muda. Então, assim, eu acho que isso é mais uma questão humana, ultra complexa,
que exige muita terapia e autoconhecimento para você lidar, e que vai muito além do que a indústria financeira conseguiria atuar com a educação financeira, Sim, ou a indústria fitness conseguiria atuar com, né? sim. Ou qualquer outra indústria conseguiria atuar, porque assim, é do ser humano. É. Muito legal. Eu arrisco dizer que é porque a indústria financeira, fitness e tal, eles falam sobre aquilo que está fora. Uhum, A academia está lá, sim, o investimento está lá, mas eu tô aqui. E é. quem sou eu? Quem que é o... É dentro que você vai resolver, só É, que aí, olha, vai investimento em é. análise e psicólogo até não poder mais pra você conseguir tratar disso. Tem um discurso que eu gosto, sabe, o Jim Carrey, né, o famosão lá, ficou meio biruta, né, mas ele falou uma vez que eu achei legal, ele falou, eu queria que todo mundo ficasse rico e famoso, pra ver que não tá aí a resposta, É isso né, aí. que foi o caso dele, né. É. Mas, enfim, isso talvez para uma outra conversa. Filosofamos. Filosofamos, muito legal. Amanda, muito obrigado. Considerações finais, sim, já falamos sobre visão de futuro, mas deixo aqui totalmente esse espaço aberto para qualquer comunicação que vocês queiram fazer da campanha. Muito obrigado. E se você tiver alguma consideração final, vamos lá falar sobre vamos falar sobre fundos então, continuar essa campanha. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de bater esse papo gostoso contigo. A única coisa que eu gosto sempre de reforçar é: não acreditem em milagres, né? No mundo financeiro, né? Se a esmola é grande, desconfie que pode ser fraude. Muito legal. Olha, ótimo encerramento. Muito obrigado. Obrigada. Valeu. Para você que está assistindo, até o próximo episódio.